Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, em Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole para a gente refletir um pouco mais sobre esses temas filosóficos tão importantes aí para os dias atuais. Em nossa conversa de hoje, vamos falar um pouco sobre a vida e a obra de Vitrúvio, o grande arquiteto romano. Naturalmente, não vamos esgotar o tema e também não vamos trazer aqui verdades absolutas. Muito pelo contrário, nós vamos conversar, refletir e, claro, extrair algo que da vida dele, do exemplo que ele trouxe para a humanidade, possamos aplicar algo também em nossas vidas. Quando a gente busca na internet o nome Vitrúvio, geralmente aparece a obra de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, aquele ser que está em duas esferas ao mesmo tempo, uma esfera humana e uma esfera espiritual, em um círculo e em um quadrado, ou seja, uma figura clássica desse desenho clássico feito por Leonardo da Vinci. E aprofundando um pouco mais, a gente descobre essa grande figura que deu a inspiração para a obra de Leonardo, que é Vitrúvio, o grande arquiteto. E por essa razão eu gostaria que você iniciasse o nosso podcast de hoje falando um pouco sobre ele. Claro, Danilo. Normalmente as pessoas conhecem primeiro o desenho, né, do Leonardo da Vinci chamado O Homem Vitruviano. E depois, geralmente, descobrimos que o Vitrúvio foi esse grande arquiteto da antiga Roma, escritor, né? E também autor de uma obra chamada De Arquitectura, o Tratado da Arquitetura. Então, assim, a gente não tem tantos dados biográficos dele. Muitas das informações que a gente tem, que não são muitas, foram encontrados seus escritos. Mas se diz que o nome dele, então, seria Marco Vitrúvio Polião. Ele teria nascido ao redor do ano 80 a.C., entre 80 e 70 a.C., na cidade de Fórmias, região da Itália, na época a antiga Roma, e morreu por volta aí do ano 15 a.C. Então ele pega um período de muitas transformações em Roma. Então é um contexto histórico importante da gente entender, porque ele está justamente nesse período onde Roma vai se tornar o império. Então, assim, a história de Roma ela é muito antiga, né? Começa lá no século VIII a.C., ao redor aí do ano 760 a.C., Então, os 200 primeiros anos de Roma, Roma era uma monarquia. Depois, mais ou menos uns 500 anos que Roma é uma república. E é justamente aí por volta do ano 30 que Roma vai se tornar o império, através do primeiro imperador, que é o Otávio Augusto. E por que eu digo isso? Porque nesse momento, Otávio Augusto ele promoveu muitas construções em Roma e também ele promoveu muita questão da cultura, do conhecimento, tanto é que nesse período existem várias obras bastante famosas. Então o que acontece? Acontece que Vitrúvio já tinha estado com Júlio César na região da Gália e depois ele teve o contato com Otávio Augusto. Tanto é que na sua obra ele faz referência ao César, ao imperador. E Otávio Augusto tinha um lema, né, que era uma frase atribuída a ele, que ele diz que ele pegou uma Roma em tijolos e transformou uma Roma em mármore. Então, uma alusão a todas as construções que vão vir nesse período e a partir desse período. Tá, então aí Vitrúvio está mais ou menos nessa época do início, né, do final da República, do Triunvirato e depois o início da última fase de Roma, dos últimos praticamente 450 anos de Roma, que é o chamado Império Romano, que normalmente é a fase que as pessoas mais conhecem. Provavelmente Vitrúvio então colaborou com esse projeto de Otávio Augusto de construção civil, né, como se fosse uma grande
reforma e de promover também, né, novas construções, novos templos, teatros. E Vitrúvio também tinha estudado muito, né, do cultura grega, do conhecimento grego, e ele escreveu essa obra. No entanto, parece que depois ele ficou esquecido, né, durante o período medieval. O que acontece é que ele foi realmente ser redescoberto no Renascimento, ou seja, um pouco depois do ano de 1400, principalmente em Florença, começa a circular aí umas 20 cópias dos manuscritos de Vitrúvio, através de arquitetos, renascentistas, estudiosos, humanistas, artistas. Provavelmente aí então que o Leonardo da Vinci teve contato com essa obra de Vitrúvio. E a partir disso ele também impacta bastante esse momento do Renascimento. Até o século XVIII, XIX aí, ficou como uma grande referência. Sem dúvida, Bernardo, e tanto é uma grande referência que, ao ler uma matéria na BBC aqui do Brasil, essa matéria é muito interessante, vale a pena, ela ressalta a grandiosidade do Vitrúvio. E lá fala um pouco sobre a vida, sobre a obra dele também, sobre a importância que ele teve não só no seu momento histórico, mas na posteridade, ou seja, da atemporalidade do seu tratado, que trata da ideia da arquitetura, porém com uma profundidade filosófica, uma profundidade transcendental e que foi inspiração para muitos países do mundo e seus respectivos arquitetos e construtores. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que ele traz na obra, sobre os principais aspectos e o que a gente pode aprender também com a visão profunda que ele teve. Nós estamos falando aí de um ser humano que viveu há milênios e até hoje tem um impacto profundo na história da humanidade, embora ele não seja tão conhecido assim pelo grande público de um modo geral. Realmente é uma obra de muita importância, foi importante no mundo antigo e isso foi se refletindo durante o período medieval e no Renascimento e na Idade Moderna. Então, nos chegou esse tratado, né, tratado sobre arquitetura, como um conjunto de 10 livros. Então, é a divisão das obras antigas, eram divididas em livros, porque normalmente eram escrita, o tratado, o livro, né, era escrito em fascículos. Mas o que a gente tem hoje é um livro, a gente pode ter acesso a esse livro, como se fosse 10 capítulos dentro do livro, onde cada parte aí tem um tema. Mas essa divisão dentro do livro que a gente encontra, chamado livro 1, livro 2, é como se fosse grandes capítulos. E, na verdade, cada um desses livros, desses 10 livros que tem essa obra dele, num único volume, cada um vai ter vários capítulos, 10, 12, 14 capítulos. E cada parte ele vai estar tratando sobre um tema. Tá? Então, no primeiro livro, ele começa falando sobre o que o arquiteto deve saber, como o arquiteto deve ser formado. Então, lembrando aí que nessa época não existia muita assim, distinção entre o engenheiro e o arquiteto como há hoje, basicamente reunida numa mesma figura. Tá? No livro 2, ele vai falar sobre os tipos de materiais para serem usados nas construções, vai falar sobre a evolução das construções na história da sociedade humana. Depois ele começa a falar sobre a construção dos templos, elementos de proporção, construções de basílicas, construções de teatros, de edifícios públicos, construção de casas. Então ele vai pegando, estudando muita coisa já dos gregos, de renomados artistas, escultores, arquitetos do mundo grego. Então ele faz uma grande ponte aí. Então Roma pega, né, muito dessa teoria e desenvolve isso bastante. Então ele vai trazer importantes conhecimentos sobre a hidráulica, tá? Prospecção de água. Então a gente sabe que os romanos foram muito bons, né? Uma grande inovação na época deles realmente são os aquedutos,
transportar águas através de quilômetros de distância. Vitrúvio ajudou bastante nisso. Também ele vai tratar sobre as ciências de movimentação dos astros, a relação da astronomia, da geometria com a arquitetura. E a última parte, ela também é bastante extensa, o 10º livro, onde ele vai tratar de várias máquinas, né? Máquinas mecânicas, seja para transporte de água, outras máquinas que eram como se fossem pistões mecânicos, também máquinas de guerra, de defesa, representando assim realmente uma grande inovação, né, tecnológica para a época dele. Então é uma obra assim bem extensa. Se você pega o livro, aí você vai encontrar, se eu não me engano, umas 560 páginas, algo assim. E realmente ele faz um estudo profundo, porque ele não fala só da arquitetura como a gente poderia entender hoje, né? Mas, ou seja, é algo bem amplo. Ele fala muito da filosofia para fundamentar tudo o que ele explica, né? Então fala de Sócrates, fala de Platão, fala dos pré-socráticos, da doutrina dos 4 elementos. Então, assim, a gente vê realmente uma obra assim que ela não é só técnica, ela tem muitos elementos técnicos, mas parte de uma compreensão filosófica, né, em relação à própria vida humana na sociedade, a vida humana na cidade, o processo de socialização, o processo de realmente fazer dos nossos espaços algo que tenha um sentido, que não seja só o local, né, mas que tenha um sentido. Na época do Vitrúvio não havia a nomenclatura que nós temos hoje enquanto engenheiro, arquiteto, enfim. Nós estamos falando de um período muito antigo e naturalmente que com a evolução dos tempos nós fomos colocando novas palavras que definem essa profissão. Na antiguidade não era assim. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa formação do arquiteto do ponto de vista da filosofia, porque quando nós observamos um pouco a vida de Vitrúvio, a gente lembra um pouco da ideia do polímata, ou seja, aquele que tem muito conhecimento sobre várias ciências. A gente pode até fazer uma relação com uma referência mundial nesse sentido, nesse quesito, que é o Leonardo da Vinci. E no caso do Vitrúvio, a gente pode dizer algo semelhante, porque ele não era um engenheiro ou um arquiteto, era muito mais do que isso tudo, porque abarcava muitos conhecimentos de forma teórica e também de forma prática. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa formação. Esse tópico é muito interessante e ele começa por aí. A sua obra, talvez numa visão hoje, atual, a gente já pensaria logo, quando você pega uma monografia dentro dessa área, às vezes já começa falando sobre a composição dos materiais de construção, que é já o livro 2. E ele começa justamente falando a chamada ciência do arquiteto, ou seja, ele vai citar vários ramos do conhecimento que o arquiteto tem que saber para ele realmente ser um bom arquiteto. Então ele começa a falar, o arquiteto tem que saber a ciência do desenho. Então ele começa falando das coisas que a gente normalmente acha mais lógicas, né, dentro da época, mais esperadas, vamos dizer assim, né? Então tem que conhecer o desenho, né, saber fazer modelos, desenhos, etc. Saber geometria, saber fazer gráficos, saber fazer os cálculos, conhecer a aritmética, a arte da literatura, ele vai ampliando. Ele vai falar, olha, tem que saber direito em relação ao tema das leis, tem que saber oratória. Ele fala, tem que conhecer medicina, porque as construções têm que ser locais salubres. Então ele vai falando de todas essas ciências que o bom arquiteto deve conhecer, e ele vai trazendo isso, uma formação integral, porque a gente vai vendo assim, você vai pensar, puxa, o arquiteto tem que saber medicina. Eu lembro que me falaram isso muitos anos atrás, e eu fiquei muito tempo muito curioso em relação a isso, e mais recentemente que eu tive contato com essa obra e pude ir lá ver na obra o que ele fala sobre isso. E aí você vê que é algo totalmente lógico. Então, ele vai mostrando assim, que o arquiteto ele não é só um especialista em uma coisa, ou seja, que ele tem uma formação global, uma formação ampla,
vai aplicar tudo isso para ele desempenhar ainda de forma com mais qualidade a sua especialidade. Então, às vezes a gente vê muito na nossa forma de se relacionar com o conhecimento na nossa época, assim, muita ideia da especialização. Então, é muito comum a gente estar especializado numa área e às vezes não ter um conhecimento geral mais amplo. Então, isso é uma reflexão filosófica bem interessante. Então, essa relação interdisciplinar, ou seja, ter um conhecimento filosófico amplo como ele teve, uma cultura ampla, e isso ajuda bastante. Então, quando o ser humano, independente da área que ele atua, ele tem mais conhecimento dos outros ramos do saber, das outras ciências, não que ele vai ter que ser especialista em tudo, claro que não, mas isso ajuda ele a ter uma visão mais completa em relação ao que ele está fazendo. Porque como a gente estuda na filosofia, todas as faces, né, da cultura e do conhecimento de alguma maneira se conectam, se ligam. Então tem uma história muito curiosa que ele conta. Ele fala de um arquiteto lá na Macedônia chamado Dinócrates. E que um dia esse Dinócrates, ele teve um sonho de uma cidade assim, super bem projetada, super harmônica, assim, realmente bastante propícia ao desenvolvimento humano. Ele leva esse plano para o Alexandre o Grande. E o Alexandre o Grande falou, olha, sua ideia é fantástica, mas não localizo nesse momento nenhum local assim realmente que seria possível construir essa cidade, né? Teria que ser um local muito bom. Mas de qualquer forma, Dinócrates venha comigo. Então Alexandre o Grande chama Dinócrates, esse arquiteto, para integrar aí o seu comboio. E, num dado momento, Alexandre, passando por uma região do Egito, ele falou, Dinócrates, aqui vamos construir uma cidade. E aí foi construído Alexandria, que a gente sabe que foi um grande centro, né, de ciência, de arte, de cultura no mundo antigo, né? Suas famosas bibliotecas. Aí a gente vê que quando casou, né, essa habilidade arquitetônica do Dinócrates com essa visão helenística do Alexandre o Grande, todo esse conhecimento grego, esse conhecimento sociopolítico, fez florescer, né, cidades tão importantes como Alexandria. Realmente é algo muito, muito interessante que ele fala sobre isso e ele mostra assim, uma formação bem global para o arquiteto ser realmente bom no que ele faz. E, inclusive, ele é bem exigente em relação ao aspecto moral, né? Ao aspecto ético também, porque ele vê que o arquiteto ele teria que ser assim, bem responsável em relação à obra, né, que ele executa. Ele cita uma lei de Éfeso que iria, vamos dizer assim, punir, vamos dizer assim, o arquiteto impreciso, alguma construção aí que deu errado. A gente poderia pensar, puxa, alguma construção aí que não deu certo, deu algum problema. A gente poderia pensar, puxa, por que essa punição? É justamente que ele está falando desse arquiteto que tem que ter, né, essa formação ampla, essa formação completa, justamente para ele ser muito, muito preciso no que ele está fazendo, porque realmente muitas das nossas construções vão trabalhar com grupos humanos muito grandes, né? E que às vezes as pessoas estão fazendo coisas muito importantes nesses locais. Então realmente é uma grande responsabilidade. É necessário realmente uma formação humana bem completa. Com certeza, Bernardo. Inclusive, aproveitando o ensejo que você trouxe da harmonia e da proporção, essas ideias tão bem ensinadas por Pitágoras, nós percebemos isso também na aplicação prática das construções de Vitrúvio. E, naturalmente, quando ele trazia essa ideia junto com as pessoas com as quais ele trabalhava, havia aí uma aplicação dessa ideia do sagrado
em função da harmonia e da proporção. E nós podemos perceber uma ponte entre o céu e a terra através dos templos belos que nós vemos. E isso é muito importante porque nos remete a essa ideia do atemporal, do espiritual e do elevado aplicado às construções. E por essa razão eu gostaria que você trouxesse um pouco mais da ideia de proporção e de harmonia, porque isso também nos remete à beleza. Quando nós falamos de templos sagrados, estamos falando aí de algo que Vitrúvio trouxe à prática e que nos ensina, sem sombra de dúvidas, um pouco mais também sobre a beleza através dessa harmonia e dessa proporção. Com certeza. Isso aí ele discute bem no livro 3 e no livro 4. Também vai aparecer nos demais livros. Então vamos iniciar falando do desenho do Da Vinci, né? O homem vitruviano. Por quê? Porque no livro 3 ele começa falando de proporções do corpo humano. É um texto que vai falar das proporções de colunas, de templos, mas ele começa falando das proporções do corpo humano, de várias relações de proporção. Num espaço curto de texto ele fala várias proporções. E daí ele fala o seguinte nesse texto. Ele fala de a gente imaginar o ser humano deitado com o corpo estendido, de modo que o nosso umbigo seria o centro, tá? E que o ser humano com os braços abertos e as pernas esticadas poderia estar circunscrito dentro de um retângulo ou dentro de uma circunferência. E é justamente esse o desenho de Leonardo da Vinci. Então é como se o Leonardo da Vinci estivesse lendo ali o texto de Vitrúvio e colocando isso num desenho. Tá? Porque a obra do Vitrúvio que a gente sente muita falta é o desenho. Ele vai citando várias construções, formas, figuras e não tem nenhuma imagem, né? Então isso é muito interessante. Ele fala o seguinte: se a gente colocasse um compasso no umbigo e girasse ao redor do ser humano, esse compasso iria tocar as mãos, as pontas das mãos e dos pés. E daí vem esse desenho. Ele cita Pitágoras, Platão, ele cita a teoria dos números perfeitos, a proporção áurica. Então isso é muito interessante. Então ele fala, olha, o corpo humano é um modelo de proporção. Ele considera a proporção do corpo humano uma proporção perfeita. A natureza já nos deu esse exemplo. De tal maneira que as construções também devem ter proporções harmônicas nesse sentido. Ou seja, ele fala que o tamanho das mãos, do tronco, da cabeça, enfim, todo o corpo está regido por uma série de proporções. Ele até dá nomes, dá conceitos a isso. E que isso também deveria se refletir nas construções para elas serem harmônicas. Então esse é um primeiro aspecto bastante interessante. Outro aspecto que é interessante a gente sintetizar aqui é o tema que a gente pode pegar e falar, o tema das colunas, né, das clássicas colunas gregas e romanas, que são as colunas do estilo dórico, do estilo jônico e do estilo coríntio. Vai explicar em relação ao tamanho de cada uma delas, a relação entre o diâmetro e a altura, a forma da base, a forma do capitel, que é o topo da coluna. Então, assim, entra em vários detalhes. Resumidamente, a coluna dórica, né, é uma coluna, assim, visualmente, quando a gente olha, ela é mais simples, ela é menos decorada. Normalmente associados a um aspecto viril, a um aspecto de força, de robustez, tá? Colunas que a gente poderia encontrar, por exemplo, na sociedade de Esparta. E um exemplo aí seria o templo de Hefestos, que era uma divindade ligada à construção, o templo de Hefestos que fica na Ágora grega. Utiliza essas colunas dóricas. As colunas jônicas, ela tem um pequeno detalhe no capitel, né, como se fosse cabelos de uma mulher. Então, é um estilo, a coluna jônica é um estilo bastante relacionado à cidade de Atenas. Não que a gente não encontre os outros, também encontramos, tá? É um estilo que a gente relaciona a essa busca do saber, tá? A um grau de sutileza,
da coluna, e encontramos aí lá na acrópole grega. A coluna coríntia, que é a coluna que tem um capitel ali mais enfeitado, é como se fosse folhas, flores, como se fosse adornada por plantas no seu capitel. Então é um estilo bastante presente em Roma e obviamente na própria cidade de Coríntio e Tebas, e está mais relacionado à ideia de promover um senso estético, a ideia do belo. Então há uma relação que se faz: a coluna dórica como se fosse o homem, o pai, a coluna jônica como se fosse a mulher, a mãe, e a coluna coríntia como se fosse a filha. E além dessas proporções arquitetônicas, geométricas, de estilo, de função, ele também relaciona com modos harmônicos da música. Então, o estilo, não existe só o estilo arquitetônico dórico, existe o modo harmônico musical dórico. Então, além do estilo arquitetônico jônico, existe o modo musical jônico. E o estilo arquitetônico coríntio, ele relaciona com o modo harmônico eólico. Então, a gente já vai entrando assim, num tema até mais técnico, que não é o nosso propósito aqui, mas é só para a gente entender como ele vai costurando tudo isso. Proporção matemática, ou quer dizer, números perfeitos, proporções geométricas, notas musicais que são frutos também de proporções matemáticas, e tudo isso está muito bem encaixado. Porque, por exemplo, quando ele vai falar da construção dos teatros, a gente vê a acústica fantástica, né, dos teatros gregos e romanos. E não usavam microfone, e você lá da última arquibancada, você ouvia claramente uma pessoa falando em voz baixa lá onde ocorria a apresentação, né? Então é muito interessante como ele vai costurando todos esses temas. Então ele começa a relacionar também com o tema da acústica e com vários outros detalhes nesse sentido. Tem um outro ponto, antes da gente encerrar, Bernardo, que eu gostaria que você falasse, a ideia da salubridade nas construções e também nas cidades. Era algo em pauta para o Vitrúvio. Isso é muito importante porque até hoje nós falamos de problemas de salubridade nos locais, seja de trabalho ou até mesmo em alguns locais que a gente vive, em qualquer lugar do mundo. Em suma, havia uma preocupação humana muito grande de cuidar dos locais, de ter uma salubridade, de serem bons ambientes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso para que a gente tivesse um pouco mais de consciência do que ele nos ensina através da sua obra nesse sentido. Muito bem lembrado, Danilo, porque esse é um tema também bem importante que ele aborda, porque ele considera assim, que a cidade, as construções da cidade, a localização da cidade, as construções das cidades devem ser úteis, estáveis e belas, estéticas. Então, esses três princípios devem estar sempre presentes. E aí, a gente acrescenta também o tema da salubridade, da saúde, que ele cita em alguns momentos. Tá? Então, ele chega a falar, olha, o arquiteto deve observar, né, o povo de um determinado local para saber se ali a água é saudável. Então ele vai falar assim de examinar, né, a saúde das pessoas e fala, se as pessoas naquele local não estão com a saúde boa, estão com os corpos débeis, fragilizados, a água daquele local ali não é boa. Assim, sintetizando bem o que ele fala, né? Mas é algo muito interessante, porque no livro 8 ele fala sobre esses temas da canalização das águas, prospecção de água, é muito interessante. A gente sabe, né, Danilo, que 60%, 70% do nosso corpo é água, né? Então, realmente, a qualidade da água que a gente ingere é fundamental. E ele vai dando outras dicas, por exemplo. Você vê ali os animais que estão ali se alimentando das plantas, das frutas daquele local. E aí, de repente, se você encontra um animal morto, ele fala, como se fosse uma autópsia, né? Ele fala assim de abrir o corpo do animal, ver como é que estão os órgãos,
né? Ele chega até citar esse ponto. Ele cita uma ocasião também, no estudo de uma localidade, onde eles perceberam que muitos animais comiam uma determinada planta, né? E daí eles descobriram que aquilo lá era bom para o órgão baço, tá? Então ele vai dando umas dicas assim bem interessantes, principalmente para a época, mas que fica essa ideia, né, do lugar não ser só funcional, mas também ser saudável, ser harmônico. E ser harmônico é ser saudável. Ele vai falar em relação à orientação, né, para o Ocidente, para o Oriente, ou Norte, Sul, Leste, Oeste, em relação ao sistema da saúde. Ele vai falar em relação ao clima, em relação aos ventos, à secura. Então chega assim, nessas terminologias assim, que até lembra um pouco o que a gente vê na medicina chinesa, quando fala dos fatores climáticos influenciando a nossa saúde. Então, realmente é algo interessante que ele coloca ali mais de uma vez e que faz a gente refletir, né, sobre a importância realmente de ter espaços salubres, saudáveis, né, para a gente realmente ter não só a saúde física, mas também a saúde psicológica, a saúde mental. Enquanto você falava, Bernardo, pensava sobre o que nós podemos aprender com o Vitrúvio. Eu e você não somos da área, profissionalmente falando, da engenharia, da arquitetura. E nós, de alguma maneira, podemos aprender isso enquanto filósofos, enquanto seres humanos que estão buscando se melhorar. E todas as pessoas, em alguma medida, também podem aprender com tudo aquilo que nos ensina a humanidade. E em Vitrúvio, especificamente falando, podemos aprender sobre a beleza, sobre a construção, sobre a harmonia, sobre a proporção. Em suma, todos nós podemos aprender algo com o legado de conhecimentos, de vivência prática que nos deixou o Vitrúvio. Portanto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia e também algo mais que você queira trazer de maneira sintética para encerrarmos o nosso podcast de hoje. Ele tem pontos assim bem interessantes, realmente que leva a gente assim a algumas reflexões. Então, ele vai falar assim do sábio, desse homem com conhecimento, né, como um cidadão do mundo. Então ele traz essa ideia cosmopolita que a gente estuda no nosso curso de filosofia em Nova Acrópole, que a gente encontrou isso nos filósofos romanos e nos filósofos moralistas da Grécia Antiga. Então ele traz essa ideia da relação, né, do ser humano com a sociedade, não só como algo pessoal, né, mas não só a sua pátria local, mas também como esse sentido maior, né, de ser realmente pertencer a uma grande humanidade, né, essa ideia do cidadão do mundo. Ele também fala muito a questão do conhecimento em relação às riquezas. Ele fala que o conhecimento é mais importante que as riquezas, que o conhecimento você não perde. Quando você adquire, você não perde. As riquezas você pode perder, né? Também você pode ganhar mais, mas também você pode perder. Isso depende da fortuna, no sentido do destino, da sorte. Ele fala também em relação a arquitetos, artistas da Grécia, uma reflexão interessante que ele faz, que normalmente a gente conhece os que ficaram famosos. E às vezes esses que ficaram famosos, eles tiveram, sei lá, condições familiares, condições de riquezas. Na época não eram tão fácil assim ficar famoso. E aí ele cita uma série de outros personagens muito importantes, tão bons artistas e arquitetos quanto os famosos, mas não eram famosos. Daí ele cita Sócrates e Platão, que Sócrates, através do escrito de Platão, diz que seria importante, seria incrível se pudéssemos ver o que está oculto no coração humano, porque a gente acaba vendo só as aparências, né? Então, às vezes, ele faz essa relação. A gente acaba, às vezes, não vendo o valor de uma série de personagens que passou na nossa história, que passa hoje ao nosso redor, porque às vezes não está com essa boa sorte, ou com essa fama, ou com essa riqueza. E então ele chama a atenção a isso, essa capacidade de a gente poder
realmente adquirir uma visão mais sutil, a gente realmente vê os valores que as pessoas carregam em seus corações, nas suas almas. Ele fala da honestidade do arquiteto, que eu já citei em relação à precisão, mas ele fala muito a questão da honestidade, vamos dizer assim, algum tipo de corrupção nunca valeria a pena, algum tipo de algum jeitinho para ficar famoso nunca valeria a pena, ou seja, é preferível aí ser pobre e honrado e honesto, ou não ser famoso, mas se manter o seu valor, a sua honra e a sua honestidade acima de tudo. E uma das frases que ele cita também, que a gente fala assim, imagina o arquiteto, o construtor, né? Normalmente a gente espera que o artista, o arquiteto, o construtor, ele tenha uma sensação de essa obra é minha, né? E ele diz que o mais alto grau da riqueza consiste em não desejar ser dono de nada. Então é como ele sonha esse arquiteto que ele é desprendido da sua obra, né? Ele consegue vencer esse desejo de posse, porque realmente a maior riqueza é realmente esse conhecimento e são os valores que ele destaca como honestidade, como a precisão, né, como se sentisse um cidadão do mundo. Então acho que por aí temos muitas reflexões importantes que dá para a gente levar para a nossa vida diária e que inicialmente seriam coisas que a gente não iria esperar, né, num livro de arquitetura, mas a gente encontra isso e muito mais. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast. Agradeço novamente a sua presença, Bernardo, e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Até a próxima. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais também sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Sinfonia número 38, Andante.